Volume 9, Capítulo 1, Cavaleira Dragão. Nome do personagem: Kaga Michio. Níveis e equipamentos atuais: Explorador nível 45, Herói nível 41, Mago nível 44, Monge nível 44. Equipamento: Vara de oferendas, capacete de couro endurecido, alba, luvas de couro endurecido, botas de couro de dragão, miçanga sacrificial. Entramos no labirinto junto com Vesta, a mais nova integrante do meu grupo, que se juntou a nós depois que a comprei em um leilão de escravos organizado no feriado. Ela não parece ter nenhuma dificuldade em se movimentar pelos corredores estreitos do labirinto. Bem, mesmo que seja difícil para ela se mover pelo labirinto, agora eu não exijo que ela participe das batalhas contra os monstros da mesma forma que o resto do meu grupo. Como Vesta parece ser uma pessoa bastante tímida e reservada, pensei que ela pudesse estar tendo problemas para atacar os monstros ou que pudesse ficar assustada com eles quando chegassem perto o suficiente dela. No que diz respeito às batalhas com os monstros, Vesta rapidamente se tornou tão ativa quanto todos os outros, porque ela era alvo dos monstros com bastante frequência, se não a mais frequente entre todos os outros. Normalmente, a pessoa mais visada no grupo é Roxane, porque ela está sempre na linha de frente, concentrando a atenção dos inimigos nela mesma, para que o resto de nós tenha mais facilidade por causa de suas habilidades evasivas divinas. Então não há nada que se possa fazer. Quando se trata de Shelry, o comprimento de sua lança torna difícil usá-la efetivamente nos corredores estreitos do labirinto, mas como ela não está diretamente na frente dos monstros, ela pode atacar com mais frequência do que ou Myria. Embora eu tenha dado a ela a espada de ferro que ela segurava com as duas mãos, Vesta ainda balançava e cortava os monstros com facilidade, cortando-os ao meio. Ela está fazendo um ótimo uso daquela espada de ferro. Quando eu a estava usando, ela era tão pesada que eu tinha dificuldade em balançá-la direito, mas ela está fazendo com que pareça brincadeira de criança. Por causa disso, uma parte de mim começou a pensar que talvez fosse uma boa ideia dar minha Durandal para a Vesta, mas assim que pensei nisso, dúvidas começaram a surgir na minha cabeça. No momento, estou usando Durandal para participar adequadamente da batalha contra os monstros sem usar magia, e provavelmente estou causando mais dano sozinho do que as outras 4 membros do meu grupo juntas. Nesse caso, se eu desse Durandal para Vesta, que é a segunda melhor causadora de danos do meu grupo, então Vesta se tornaria a principal causadora de danos do grupo. Para dizer a verdade, em termos de eficiência, seria melhor se os pontos bônus necessários para Durandal fossem alocados para outras habilidades de bônus, como as habilidades de bônus aumentar experiência ganha e diminuir experiência necessária para subir de nível. Mas ninguém além de mim sabe disso. Isso, e também há o fato de que a absorção de HP é a absorção de MP da Durandal para continuar lutando com minha magia. E deveria ser natural que, já que sou o líder do grupo e o mestre das minhas escravas, eu devesse estar segurando nossa arma mais forte disponível, certo? Pelo menos sei que Myria e Roxane não farão objeções a isso, mas não sei sobre Vesta, que usa uma espada de 2 mãos. E também tem a questão da Shelry, com quem nem consigo imaginar o que ela anda pensando ultimamente. Só posso desejar que ela não tenha nenhuma reclamação sobre isso também. Bem, no mínimo, eu deveria ter certeza de exibir o mesmo nível de destreza ofensiva que Vesta está demonstrando. Então, começo a balançar Durandal com toda a minha força. Assim. Ou talvez assim. Ou o que você acha disso? Um após o outro, cada monstro diante dos meus olhos cai no chão, onde se transformam em nuvens de fumaça verde e desaparecem logo em seguida. É uma estratégia absurdamente simples, mas definitivamente não posso negar que está sendo eficaz. Sou o único que pensa assim ou as garotas vão compartilhar da minha opinião? Não sei. Simplesmente sigo em frente, continuando a fazer exatamente o que estava fazendo até decidir que era hora de seguir em frente. Roxane, você pode nos levar até o lugar onde há 3 inimigos agora? Acho que podemos seguir em frente, já que ela está resistindo sozinha aos monstros daqui. Entendi, mestre.
Veja, até Roxane está pensando que Vesta é uma lutadora capaz, caso contrário ela não teria dado sinal verde para meu pedido. Vesta, vamos nos mover para os lugares onde haverá até 3 monstros. Roxane estará bem na frente, mantendo a atenção deles voltada para si mesma, então vocês vão se mover como parte de uma vanguarda de verdade agora. Concordam com isso, Miriam, Shelry? Sim, desço. Não tenho problemas. Tenho a classe alquimista equipada, então sempre posso conjurar revestimento em quem mais precisar, e se as coisas começarem a ficar muito ruins, então sempre posso usar as habilidades de cura oferecidas pela minha classe monge. Além disso, este parece ser o momento ideal para deixar Durandal de lado por um momento e mudar para minha construção de mago por um tempo. Ou talvez eu não devesse fazer isso? Afinal, seria bom continuar tendo Durandal por perto, caso algo sério aconteça com Vesta ou Miriam. Se uma delas acabar se machucando gravemente, eu posso simplesmente dar Durandal para que ela possa usar suas propriedades de cura e, ao mesmo tempo, dobrar a cura com a habilidade do monge. Dito isso, talvez eu devesse pelo menos me equipar com a classe guerreiro antes de mudar para mago? Aí vem eles, mestre. Enquanto eu refletia sobre isso, já tínhamos chegado ao grupo de monstros para o qual Roxane nos guiava, e as membros da vanguarda já estavam a caminho para enfrentá-los de frente. Shelry e eu as seguimos de perto, e enquanto Shelry permanecia na retaguarda com a lança firmemente em punho, eu fui para a frente e me posicionei bem ao lado de Vesta. Alinhados dessa forma, procedemos ao enfrentamento adequado com os monstros. Enquanto lutava contra eles, lembrei-me mais uma vez de que, devido à altura de Vesta, ela era muito mais alta que o monstro e nós, seus companheiros de grupo. A presença de Vesta é intimidante. Não só para mim, mas também para os próprios monstros, que parecem ser extraordinariamente cautelosos com ela. Em comparação com ela, que é essencialmente uma parede viva, pessoas como eu e Shelry deveriam ser totalmente invisíveis para eles quando nos escondemos atrás dela. Graças a essa cautela incomum deles, a frequência dos ataques que lançavam contra nós diminuiu. Só espero que a situação não se transforme numa situação em que Vesta acerte Roxane ou eu acidentalmente. Para remediar isso, afastei-me um pouco de Vesta. Mas assim que fiz isso, os monstros voltaram a atenção para mim, então tive que continuar atacando-os enquanto prestava atenção aos seus movimentos. Agora que também adicionei a classe guerreiro à lista de minhas classes ativas, devo ser capaz de derrotar os inimigos com um único golpe graças à sua habilidade investida. A julgar pelo meu desempenho até agora, acho que vou conseguir me virar sem ter que entregar a Durandal para a Vesta. Agora que consegui derrotar a maioria dos monstros à sua frente com uma série de investidas consecutivas, talvez seja até bom ir um pouco mais devagar por enquanto. Nem preciso dizer que Roxane e Miriam também estavam conseguindo se manter excepcionalmente bem. Elas atacavam todos os monstros próximos com suas espadas, o que me permitiu observar a luta de Vesta um pouco mais de perto, o que me permitiu perceber que Vesta precisava de apenas um pouco mais de ataques do que eu para derrotar um único monstro. Esse é um resultado muito bom, sobre o qual não tenho mais nada a dizer, pois é ainda mais do que eu esperava inicialmente dela. Tudo bem. Agora que esta batalha acabou, você deve saber como é o labirinto. Este é o labirinto. Sim, pode ter sido sua primeira batalha de verdade, mas pelo que vi, você conseguiu se defender muito bem, mas quero que se lembre de que aqui no labirinto, você nunca deve baixar a guarda, se sabe o que é bom para você. Se baixar a guarda por um momento sequer enquanto estiver aqui, a morte certamente virá buscá-la. É por isso que, a partir de amanhã, quero que você se comporte tão bem quanto se comportou hoje. Se fizer isso, tenho certeza de que tudo ficará bem. Entendo. Obrigada. Como não havia problemas com a conduta de Vesta, dei-lhe alguns conselhos gerais. Queria fazer isso para reforçar a importância de sempre ter o máximo de cuidado possível nesses lugares. Há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Roxane? Não. A julgar pelo que vi, realmente não preciso dizer mais nada. Como esperado de uma escrava escolhida a dedo pelo mestre, Vesta é uma guerreira verdadeiramente excepcional. Ah, bem. Obrigado, eu acho.
Vamos voltar para casa então? Agora que nosso objetivo para esta excursão foi basicamente alcançado, não havia motivo para continuarmos aqui. Poderemos voltar para casa em breve, já que nosso passeio com Vesta já havia terminado. E como Roxane não tinha mais nada a dizer sobre isso, nos teletransportei de volta para casa. Tudo bem então, acho que podemos começar a preparar o jantar. Isso mesmo. Tudo bem se fizermos um dos pratos que preparamos antes? Concordei com a sugestão que me foi dada. Passamos um pouco mais de tempo no labirinto do que deveríamos, então não temos tempo para preparar nada muito elaborado para o jantar. Por outro lado, este é o primeiro dia que Vesta mora conosco, então seria uma má ideia se não preparássemos algo bom para comemorar a ocasião. Ah, nesse caso, vou preparar uma sopa de legumes simples. Certo. Miriam, enquanto isso, posso pedir que você prepare um peixe que seja fácil de fritar em óleo? Peixe, desço. Miriam disse. Era para ser um sim ou não. Bem, se eu tivesse que chutar, diria que é um sim, já que fui eu quem começou toda essa conversa. O mais importante aqui é que Roxane e Shelly não parecem ter nada contra isso. Posso pedir que você as ajude também, Shelly? Vesta? Claro. Como desejar, mestre. Então estarei preparando o banho. Depois de chegar em casa, eu imediatamente fujo para o banheiro enquanto confio a Roxane a responsabilidade de cuidar de Vesta. No entanto, as duas vêm correndo atrás de mim. Mestre, se me permite, por favor. Sim. O que houve? Vesta disse que não sabe o que é um banho. Então a Vesta veio aqui com a Roxane porque ela queria ver algo que nunca tinha visto antes na vida, né? Bem, eu não tenho problema nenhum com isso. Você não sabe o que é um banho? Desculpe. Eu realmente nunca vi um antes. Este é o banho. Nós nos submergimos em uma banheira cheia de água quente. Parece ser um luxo que normalmente só os nobres podem se dar ao luxo de desfrutar. Roxane explica a Vesta o que é uma banheira e como a usamos. Como é algo normalmente reservado apenas a nobres e ricos, não há como evitar que ela não saiba. E você, claro, gostaria de ver, mesmo que nunca tenha visto antes. É assim mesmo? Minha única preocupação é que, se Vesta se juntar a nós, pode ficar pequena demais para todos nós cabermos de uma vez. Vesta congela ao ouvir isso. Não me diga que ela tem vergonha do seu tamanho e não planeja entrar com a gente por causa disso. Bem, estou dizendo isso porque pretendo que você tome banho junto com o resto da gente. A menos que você não goste dessa ideia, é claro? Quer dizer, um banho é algo que só os nobres podem desfrutar, não é? Está tudo bem, Vesta. Está tudo bem, porque é o mestre. Será que a persuasão de Roxane vai funcionar? Está tudo bem mesmo? Sem problemas. Vai ficar um pouco apertado, já que todos vão participar, mas isso é algo com que teremos que lidar. Ok. Parece que a Vesta vai tomar banho com todos, afinal. Com todos é a parte mais importante aqui, já que quando eu digo, com todos, o significado é completamente diferente de quando eu digo, comigo. Que maravilha! Mal posso esperar para que finalmente aconteça. É frustrante, porém, não poder entrar agora. Então, começarei a prepará-lo, para que você possa dar uma olhada e ver como é feito. Em vez disso, decido mostrar a ela como preparo o banho. Conjuro parede de água, e a água começa a encher os baldes que coloquei no chão do banheiro. Afinal, esta é literalmente uma parede de água feita por magia. Quando eu conjuro parede de água, Vesta emite um som de surpresa. Ah! Então, o que você acha? Legal, né? Eu sei muito bem, mas pode falar, eu não me importo. Devo estar com uma cara muito legal agora. A Vesta deve estar me respeitando muito agora. Devo estar parecendo um rei Shunibyo. Incrível. Vesta fica surpresa. Isso mesmo, isso mesmo. Porque é o mestre.
É a primeira vez que vejo alguém de fora da tribo dos Homem-Esfera que consegue produzir água. Hein? O que foi isso agora? Sou só eu ou a linha de pensamento dela parece um pouco distorcida? O que você quer dizer com tribo? Não é uma habilidade racial de uma tribo humana, mas algo diferente? Isso se chama magia. Mas a classe do mestre não é de mago ou feiticeiro, mas de explorador. Ah, será que é porque você tem uma classe chamada mestre? Ela já se inspirou na Roxane para achar que sou mais incrível do que realmente sou. Bem, se ela quer achar que sou chamado de mestre por causa da minha classe, então acho que tudo bem. Sim, é. Porque é o mestre. Mas, como se viu, em vez de esperar uma confirmação minha, ela esperava uma confirmação de Roxane. É mesmo? Isso é realmente incrível. Existe uma tribo de Homem-Esfera que realmente consegue produzir água? Perguntei a ela porque queria saber se realmente existe uma tribo assim em algum lugar deste mundo. Talvez ela se referisse a uma tribo de tritões, talvez? Além disso, é assustador que exista tal possibilidade neste mundo. Bem, já existem monstros que atacam usando água. Não sei se existe uma tribo que pode produzir água, mas sei que os da tribo Homem-Dragão podem produzir fogo. Sério? Sim. Como era de se esperar de uma tribo com um nome Chuuni tão legal? Por serem da tribo Homem-Dragão, é por isso que conseguem cuspir fogo? Isso é ótimo. Eles estão em um nível de Shunibyo completamente diferente de alguém como eu, que apenas usa magia. Essa habilidade deles é como um Shunibyo que se manifesta repentinamente no primeiro dia após as férias de verão, apenas para amadurecer ao longo das férias, depois de vivenciar tudo que o calor do verão tem a oferecer e toda aquela besteira de resolução. Comparado a isso, o Shunibyo que eu vivi está no nível de alguém que presenciou a cerimônia de abertura do primeiro dia do ensino médio pela primeira vez, o que significa que mal sou um Shuni. O máximo que consigo fazer é olhar para os outros calouros com desprezo, enquanto me coloco, e somente a mim, na mais alta estima. Eu entendo, mas ao mesmo tempo não entendo. Você poderia me mostrar? Sim, está tudo bem. De qualquer forma, não é grande coisa. Então, você pode aquecer a água desses potes usando seu fogo, por favor. Aponto para os potes cheios de água. Se tudo correr bem, será mais fácil preparar o banho no futuro. Não acho que seja possível aquecê-los adequadamente apenas com minha respiração. É assim mesmo? Mas pelo menos posso tentar fazer isso. Não parece que ficará mais fácil. Vesta entra no banheiro e fica em frente aos jarros que eu já consegui encher de água. Ela se abaixa e aproxima o rosto dos jarros. E então sopra fogo da boca direto neles. Ela está mesmo fazendo isso. Tem fogo saindo da boca dela. Oh! Uau! Ela realmente está cuspindo fogo, exatamente como disse que faria. A chama gruda na superfície da água e depois desaparece, transformando-se em vapor. Desculpe, mas só posso fazer isso. É uma habilidade normalmente usada para atrair a atenção do inimigo, então seu uso contínuo não é possível, pois não foi designado para ser estritamente voltado para o combate. Entendo. Mesmo assim, isso é definitivamente incrível. Muito obrigada, mestre. A chama se apaga em poucos segundos, então não durou muito. Em vez de um dragão usando seu ataque de sopro, parecia mais um dançarino de fogo dançando com sua tocha. Acho que poderia ser algo que definitivamente poderia ser usado em uma apresentação de rua. Todos da tribo Homem-Dragão não podem se tornar magos ou feiticeiros, já que conseguem produzir fogo assim? Se você pode usar magia, pode se tornar um mago ou um feiticeiro. Essa é uma das leis deste mundo. Pessoas comuns que normalmente não conseguem usar magia sem usar métodos muito específicos para obter essas classes não podem se tornar usuários de magia. Mas, como os membros da tribo Homem-Dragão podem cuspir fogo, eles não deveriam poder se tornar magos por padrão. Mas quando verifiquei o status da Vesta, ela não tinha a classe de maga.
Talvez seja porque ela nunca usou sopro de fogo antes? Não. Talvez ela precise ser uma aldeã nível 5 primeiro? Ou talvez, mesmo que você saiba usar magia, já que não é suficiente para dar um golpe mortal em um monstro, não seja considerada uma habilidade adequada para garantir a obtenção da classe de mago? Isso pode ser uma possibilidade. Parece algo completamente diferente da magia de um mago. Mesmo um membro da tribo Homem-Dragão não pode se tornar um mago a menos que use um item apropriado quando jovem. O mestre é ainda mais incrível nesse aspecto, já que ele pode usar magia. É diferente? Como assim? Gostaria de saber qual é exatamente a diferença. Cuspir fogo não pode se tornar uma forma incrível de ataque mágico? Terei que consultar Shelry sobre isso mais tarde. Com a ação de Vesta concluída, lancei bola de fogo para aquecer a água nos jarros da maneira usual. Uau! É realmente incrível. Vesta ficou um tempo me observando trabalhar, mas acabou voltando para a cozinha com Roxane. Vou para a cozinha depois de terminar a preparação do banho. Quando apareci, vi que Roxane estava fervendo a sopa, então ela deve ter começado sem esperar que eu acendesse o fogo. E por falar em acender o fogo, agora sei que Vesta consegue, mas será que ela consegue apagá-lo ou parar quando quiser? Ou precisa mantê-lo aceso sem parar por aqueles poucos segundos? Bem, agora que sei do que ela é capaz, parece que nem precisaremos mais dos fósforos se quisermos começar a cozinhar. Mesmo que isso me irrite um pouco, já que será uma coisa a menos para a qual poderei ser útil com minha magia. Roxane, posso te pedir para ir ao labirinto comigo? E agora preciso pedir a ela que me acompanhe mais uma vez. Sinceramente, sinto que ela está fazendo muito por mim, mas eu não estou fazendo tanto por ela. Mas continua sendo um fato que, quando estou aquecendo o banho, gasto grandes quantidades de MP para isso, então preciso ir ao labirinto para recuperá-lo. Sim, com prazer. Shelry, você poderia cuidar do fogo para mim enquanto eu estiver fora? Cuidar da sopa para você? Claro. Vesta, posso pedir para você lavar esses vegetais e cortá-los em pedaços pequenos? Sim, pelo menos tenho que ter certeza de que a refeição que vamos comer hoje será perfeita. Depois de decidir o que fazer, ordenei que Vesta cuidasse dos vegetais. Entendido. Em seguida, corte todos esses cogumelos ao meio. Eles ficarão deliciosos fritos, pode confiar em mim. Parece incrível quando você coloca dessa forma, mestre. Vesta ficou satisfeita, e eu não precisei pedir para Roxane fazer mais nenhum trabalho, então, para mim, foi como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Quanto a Roxane, tenho certeza de que ela ficará feliz enquanto eu continuar levando-a comigo para o labirinto nessas minhas viagens de recuperação de MP. Depois disso, fomos para o labirinto, onde cacei monstros suficientes para recuperar totalmente meu MP, e depois voltamos para casa para que eu pudesse terminar de ferver a água do banho. Quando finalmente terminei, a única coisa que nos restava fazer era terminar de preparar a comida. Vesta, você pode apertar isso aqui em seguida. Estamos realmente usando isso para cozinhar? Sim. Assim como os cogumelos, vai realçar o sabor da comida. Enquanto digo isso, dou um limão para a Vesta para que ela possa espremê-lo. Agora que estamos todos na cozinha ocupados preparando a comida, não posso deixar de sentir que ela está ficando muito mais apertada do que o normal. Afinal, Vesta é bem grande, então é natural que ela ocupe muito mais espaço que Roxane, Shelry ou Miria. Mas, pensando bem, talvez ser apertada daquele jeito não fosse tão ruim assim? Quer dizer, se fosse assim, eu provavelmente conseguiria tocar a minha cabeça, acidentalmente nos seios dela, se eu jogasse direito. Se algo assim acontecesse, aposto que a sensação seria irresistível. Ai meu Deus, só de imaginar isso já me dá tontura. Enquanto eu estava ocupado me afogando em minhas próprias ilusões pervertidas, o resto da comida foi preparada. Está pronto, desço. A quantidade de peixe que Miria conseguiu preparar é mais do que suficiente para 5 pessoas. Também temos carne de coelho cortada em pedaços pequenos, temperada com sal e pimenta, então deve ser suficiente.
Certo, agora só falta levar isso. Shelry e Vesta, vocês podem levar a sopa para a mesa? Sim, claro. Todas as outras, exceto Vesta e Shelry, saem da cozinha e vão para a sala de jantar, enquanto Vesta me ajuda a esquentar a sopa. Vesta se aproxima do fogão e cospe fogo para acender a lenha que estava sob a panela que contém a sopa. A chama se estende da boca dela até a lenha, acendendo-a em questão de segundos. Só estou vendo isso pela segunda vez, mas ainda é tão impressionante quanto a primeira. Aparentemente, não é magia. Você sabe como ela consegue fazer isso, Shelry? Os homens-dragão podem armazenar um gás em uma parte do corpo, que pode ser queimado. O gás em si é inflamável. Como você pode acendê-lo mesmo que não seja da tribo Homem-Dragão, não é considerado magia. Shelry me explica tudo. Em outras palavras, o que Vesta está usando é mais como gás metano, certo? E como você pode acender o gás sem possuir nenhuma habilidade especial, não é apropriado chamar isso de magia. É mais uma reação química, então não é de se espantar que ela não seja uma maga. Mas eu me pergunto como eles o acendem. É mesmo? De alguma forma, até mesmo a pessoa em questão ficou com uma expressão de surpresa no rosto quando ouviu a explicação de Shelry. Como esperado de Shelry. Você sabe de tudo. Muito obrigada, mas essa informação não é nada louvável. Há também uma teoria em particular que afirma que o gás que os membros da tribo Homem-Dragão usam para cuspir chamas é armazenado em seus peitos, mas no momento ninguém sabe se isso é verdade ou não. É mesmo? Existem até mesmo todos os tipos de rumores tolos circulando por aí, como aquele que diz que a quantidade de fogo que os membros masculinos da tribo Homem-Dragão conseguem cuspir é pequena, ou que as membros femininas da tribo Homem-Dragão, abençoadas com peitos grandes, conseguem cuspir grandes quantidades dele. Quem será que inventou esses boatos idiotas? Fora isso, optei por não comentar o que Shelry disse. A única coisa que eu acho que é realmente um desperdício aqui é o fato de que, embora o peito de Vesta seja realmente enorme, ela não pode utilizá-lo para começar a cuspir grandes quantidades de fogo. É exatamente por isso que todos ficam tão entusiasmados com as mulheres da tribo Homem-Dragão com seios grandes. Sério? Sim. E é também por isso que qualquer um que fique olhando para os seus peitos deveria simplesmente cair morto. Não é culpa das fêmeas Homem-Dragão que os outros pensem que as fêmeas Homem-Dragão não amamentam seus filhos porque os seios das fêmeas Homem-Dragão estão cheios de ar e são apenas bolsas de ar sem nenhuma grama de leite dentro. Bolsas de ar? E eu que pensava que eles estavam cheios de esperanças e sonhos. Sério? Sim, é verdade. Os seios das mulheres da tribo Homem-Dragão simplesmente recebem um tratamento muito injusto. Entendo. Como as fêmeas Homem-Dragão têm seios grandes, é normal que seja um motivo de chacota. Ouvir que as pessoas pensam que nossos seios são apenas cheios de ar. Eu mentiria se dissesse que não dói nem um pouquinho, mas fora isso, está tudo bem, mestre, sério. Vesta retoma de onde Shelry parou e explica. Então, só as mulheres da tribo Homem-Dragão são motivo de chacota por terem peitos grandes? Então, seria aceitável que Shelry tivesse peitos grandes? Ela não seria ridicularizada por isso? Bem, acho que ela mesma não se importaria nem um pouco, não quando tem um complexo de tamanho de peito tão grande como ela tem. Eu me pergunto se esse boato sobre os peitos das mulheres da tribo Homem-Dragão não serem nada além de bolsas de ar começou por causa das mulheres de outras raças que também eram chatas por serem tábuas de corte e achavam que essa seria a melhor maneira de lidar com seus próprios complexos. Não há problema algum com Vesta. São os caras que só se importam com peitos grandes que deveriam morrer. Shelry tenta animar Vesta. É uma visão rara. Uma criança confortando um adulto. Agora que as vejo lado a lado, percebo que Shelry e Vesta parecem pertencer a mundos totalmente diferentes, como uma espécie de dupla de alienígenas. Tudo bem, vamos comer agora, certo? Sim, vamos. De qualquer forma,
Todos os sinais presentes no céu e na terra parecem indicar que esse assunto é bastante inconveniente para continuar falando, então vou deixar para lá por enquanto, já que não preciso ficar brincando tanto com uma bomba relógio esperando para explodir. Sentamos juntos à mesa de jantar, com Vesta sentada bem ao meu lado. Como ela é tão grande, sua presença pode ser claramente sentida bem ao meu lado, mesmo quando não estou olhando em sua direção. Devo dizer que a sensação de ter uma mulher linda sentada ao meu lado enquanto como é mais gostosa do que eu esperava. Na verdade, me sinto tão feliz que quase não consigo suportar. A primeira coisa que precisei fazer foi distribuir a sopa. Peguei um pouco para mim primeiro, depois para Roxane, depois para Mira e Shelly, e a última a receber foi Vesta. Desculpe. É realmente aceitável eu comer as mesmas coisas que todo mundo? Está tudo bem, sério. Então, vamos começar a comer. Miriam, você tem alguma recomendação de peixe? Há datas, desço. Então, vou tentar primeiro. Miriam aponta para um filé de peixe empanado que ela preparou fritando na panela. Quando espetei com o garfo, pude literalmente ouvir o som do delicioso suco escorrendo, e só isso já foi o suficiente para me deixar com água na boca. Parece bom, então espero que o sabor seja igualmente bom. Acho que esse peixe se chama barúdia. Shelly me informa. É um peixe que não existe na Terra, eu acho, porque não me lembro de ter ouvido falar de um peixe com esse nome em lugar nenhum, e não me importa se é uma tradução ou um equivalente em Brain. Roxane, qual você quer? Eu gostaria do mesmo que o mestre vai ter, por favor. E você, Shelly? Barúdia também para mim, por favor. Este peixe barúdia parece ser bem popular entre as garotas, então coloquei a porção delas na panela. Quanto a Miriam? Preciso mesmo perguntar se ela quer mais? Há datas, desço. Então, qual é agora? Há datas ou barúdia? Não sei vocês, mas para mim, ter dois nomes é realmente confuso. O nome é barúdia, Miriam. Repita comigo. Barúdia. B-A-R-U-D-E-A. Barúdia, desço. É realmente barúdia? Você sabe sobre isso, Vesta? Vesta murmura algo para si mesma, então confirmo com ela enquanto ela olha curiosamente para a panela de tempurá. Sim, ouvi dizer que é um peixe muito delicioso. Então, já que é suposto ser tão delicioso, por que não experimenta você também, Vesta? Está tudo bem mesmo? Está tudo bem. Depois de colocar os filés de Roxane, Shelly e Miriam na panela, retiro os meus. Como não há tela de arame, eu escorro o óleo o melhor que posso e dou uma mordida, o que faz com que minha maneira de comer fique um pouco feia, mas não há como evitar, pois posso ficar feio porque uso os hashis para escorrer o óleo. Sentar-se à mesma mesa que o mestre e comer a mesma comida é realmente aceitável para uma escrava humilde como eu? Está tudo bem, porque é o mestre. Mestre, muito obrigada. Você deveria agradecer a Miriam, já que foi ela quem realmente pescou os peixes. Mas eles são realmente saborosos. Cobertura crocante por fora e carne deliciosa e elástica por dentro. Este peixe é realmente delicioso. Irmã mais velha, muito obrigada. Irmã mais velha, desço. Miriam repete e estufa o peito orgulhosamente. Ela empana a porção de peixe de Vesta com farinha de rosca e coloca na panela. Depois, retira os filés das três com os hashis e escorre o óleo antes de colocá-los nos pratos. Delicioso! É ainda mais delicioso do que o barúdia que eu comia antigamente. Delicioso, desço. Parece ser bastante popular entre elas. Por fim, coloquei o filé da Vesta no prato dela. Nunca comi uma coisa tão deliciosa antes. Muito obrigada, mestre. Muito obrigada, irmã mais velha. Irmã mais velha, desço. Eu me pergunto se Miriam sabe o que, irmã mais velha, realmente significa nesse contexto. Então, devemos experimentar os cogumelos agora? Coloquei o cogumelo frito na tigela de madeira da Vesta.
pode ser diferente dos cogumelos shiitake que comemos da última vez, mas estes cogumelos são igualmente deliciosos. Eu gostaria de experimentar os cogumelos também. Então, eu gostaria da carne de coelho, por favor. Barúdia, desço. Estão ficando meio indecisas com seus pedidos de comida, né, moças? O que você quer tentar em seguida? Pergunto a Vesta enquanto coloco o cogumelo frito em sua tigela de madeira. Posso escolher. Se você nunca comeu, recomendo que experimente as amêijoas primeiro. Você vai ficar viciada no sabor, acredite. Amêijoas? O que é isso? Um tipo de frutos do mar realmente delicioso. Roxane também recomenda para a Vesta. Como conchas de molusco aparecem com frequência no 18º andar do labirinto de Aruba, minha caixa de itens está cheia de amêijoas que são itens dropados por elas. Na casa do meu antigo mestre, costumavam fazer caldo de amêijoas em dias especiais. Certamente era delicioso, mas eu não sabia que era possível comer as amêijoas sozinhas. Se estiver tudo bem, posso comer amêijoas? Eu me pergunto por que ela não recebeu as sobras das amêijoas cozidas antes. Seria porque ela é uma escrava, e seu antigo mestre achou que seria um desperdício? E já que estamos no assunto, será que é possível a sopa ficar deliciosa sem amêijoas? Mas nunca ouvi falar em descartar as amêijoas depois de fazer a sopa. A irmã mais velha também não comia bem antes de vir para a casa do mestre, desço. É assim mesmo? Delicioso, desço. Espero mais disso. Os comentários de Miria são um pouco decepcionantes. Enquanto pego o último cogumelo e o coloco na boca, empano uma amêijoa e a coloco na panela. Em seguida, coloco mais cogumelos no prato da Roxane e um pedaço de carne de coelho no prato da Shelly. Agora que penso nisso, esta é a primeira vez que faço carne de coelho com tempurá, então provavelmente devo assumir a responsabilidade e experimentar também. Por isso, coloquei um pedaço de carne de coelho na minha tigela de madeira. Vou experimentar isso agora. Como está, Shelly? Está bom? Sim, é muito delicioso. Sério? Então eu gostaria de um pedaço de carne de coelho também, por favor. Eu sabia que seria assim, então já tinha empanado 2 pedaços de carne de coelho em vez de 1. E como Miria prioriza o peixe, sem surpresa, ela ignora a carne de coelho e vai direto para mais peixe. Em seguida, coloquei uma amêijoa no prato de Vesta. Isto é realmente delicioso. Não sabia que seria tão bom. Que bom que você gostou. Sim, eu certamente gosto, Roxane. Vesta parece estar encantada com o sabor das amêijoas. O que você gostaria agora, Shelly? Gostaria de experimentar esses vegetais. Este peixe é para mim, desço. Não consigo prever o que essas duas escolheriam, principalmente porque Miria pescou muitos tipos diferentes de peixes. Vesta, o que você gostaria em seguida? Posso mesmo escolher? O que devo pedir então? Deixe-me ver. Então, eu gostaria da mesma comida que o mestre escolheu. Em outras palavras, Vesta pede carne de coelho frita. Somando-se ao pedido de Roxane, são 2. Entendi. É realmente ótimo poder escolher o que você quer comer. Tudo isso é tão delicioso que estou com dificuldade para decidir entre um ou outro. Parece que realmente fui comprada por um mestre maravilhoso. Eu não fazia ideia de que ela ficaria tão profundamente afetada a ponto de as lágrimas começarem a brotar dos olhos de Vesta. E ainda assim brotaram. Não chore. Sim. Sinto muito. Não sei de onde surgiu isso. Aqui, você pode comer um pouco de pão. Você definitivamente se sentirá melhor depois de comê-lo. Ó pão macio e delicioso de antes. Poder comê-lo também. O que eu fiz para merecer tanta felicidade? Em vez de fazer Vesta se sentir melhor, só a fez chorar ainda mais. Não era a coisa certa a se fazer, mas como eu não sabia o que fazer, não tinha como evitar.
Como resultado, Vesta está gradualmente se tornando a Roxane versão 2.0. Ainda assim, pelo menos ela está comendo a mesma comida que eu, sem fazer ou dizer nada estranho, embora ela possa escolher o que quiser comer. No entanto, a liberdade de escolha acaba agora, porque está quase na hora do evento principal de hoje. Tudo bem então, que tal irmos tomar um banho agora? Agora que terminamos de jantar e a louça foi lavada, é hora da atração principal começar, quer as garotas gostem ou não. Não há saída para elas. Isso certamente vai acontecer. Roxane, Shelly e Miria começam a se despir imediatamente, pois já estão acostumadas. As grandes montanhas da Roxane saltam por baixo da roupa no momento em que ela tira a blusa. Shelly está pequena e fofa como sempre. E é difícil deixar o corpo da Miria de fora da equação, porque suas curvas medianas também são uma delícia de se ver. E quando somamos a isso suas orelhinhas e rabo de gato, o nível de fofura e alegria aumenta pelo menos 10 vezes. Estou feliz do fundo do meu coração por ser o mestre delas, portanto, não ter que escolher entre elas. Nós realmente vamos entrar no banho todos ao mesmo tempo? Enquanto isso, Vesta, que ficou confusa no início, tira a blusa, revelando partes do seu grande corpo que permaneceram escondidas até então. Melões enormes. Não, eles são mais parecidos com bolas de basquete. Eles são enormes. Muito, muito grandes. Até maiores que os da Roxane. Grandes, intensos e fortes. Ultrajante. Ter seios assim não deveria ser permitido. Não será tolerado. Eles devem ser destruídos e punidos. Então, vamos destruí-los. Com estas minhas mãos. Com esta minha língua. Vou puni-la severamente depois jogar um pouco de sal por cima. Entramos no banheiro. Primeiro, lavo o corpo da Roxane. Cubro todo o seu corpo com espuma e, em seguida, lavo-o bem. Eu lavo com firmeza suas montanhas sagradas. Principalmente suas montanhas sagradas. Elas sempre me fazem sentir bem, não importa quantas vezes eu as lave assim. Roxane, o que é isso? Vesta pergunta, apontando para o sabão. É sabão. Quando o mestre lavar seu corpo com isso, você se sentirá incrivelmente bem. Serei lavada? Pelo mestre? Sim, e serei eu quem também me sentirá bem. É claro que tenho toda a intenção de lavar cuidadosamente o corpo de Vesta e fazê-la se sentir bem também. Se ela me recusar ou não, não importa, porque ela não tem escolha. Com Vesta parada no meio com seu corpo enorme, o banheiro parecia lotado. Mesmo assim, ainda estou feliz. A próxima é Shelly. É hora de lavar o lindo corpo da Shelly depois do da Roxane. Hoje é o dia em que eu deveria lavar o cabelo da Roxane, mas vou adiar por enquanto. Lembro que sabão não faz bem para o cabelo, então é melhor lavar o cabelo dela a cada 3 dias para evitar danificá-lo demais. Caso contrário, ficaria oleoso se ficasse assim por muito tempo. Então, se for tanto, deve estar tudo bem. Lavo cada cantinho do corpinho da Shelly com extremo cuidado. Esfregando seu corpo delicado, sinto como se estivesse fazendo algo proibido. Mas tudo bem. Como o corpo dela é pequeno, os seios dela são gostosos, mesmo não sendo tão grandes quanto os da Roxane ou mesmo da Miria. É também por isso que não preciso ser humilde com eles e posso me dedicar totalmente a eles. Miria é a próxima da fila para ter seu corpo lavado. Eu a lavo lenta e cuidadosamente para desfrutar plenamente do sabor e da sensação de seu corpo de mulher gato, enquanto a própria Miria se acomoda obedientemente em meus braços. Lavar, desço. Certo. Por fim, é a vez da Vesta. Vesta chega na minha frente. É enormíssimo. Tem bolas de basquete enormes bem na minha frente. Primeiro, cubro todo o corpo dela com espuma. Achei que ficariam flácidos, considerando o tamanho, mas são bem firmes, para minha agradável surpresa. Eles são mais elásticos do que eu imaginava, a ponto de empurrarem meus dedos para trás quando tentei tocá-los. Tão flexíveis. E tão macios.
São cheios de carne e gordura, claro, mas, apesar disso, não são nada duros. Eu me abaixo enquanto a lavo e afundo meus dedos neles até a metade. Sim, eles definitivamente não são muito duros, mas também não são muito macios. Parece que não vou me cansar deles por um bom tempo. No entanto, não tive escolha a não ser continuar lavando o resto do corpo dela, pois fiquei com medo dos olhares que as outras garotas começaram a me lançar quando viram que eu estava focando apenas nos seios de Vesta e nada mais. Cubro todo o corpo enorme de Vesta com espuma e o lavo bem. A cor da pele dela é castanho claro, mas não parece ter sido adquirida por bronzeamento, então deve ser a cor natural da pele dela. Coloco uma das minhas mãos em seu peito e estico seu braço para o lado para lavá-lo. Às vezes, seguro com as duas mãos. É realmente assim? Uau, incrível! Do que essas coisas são preenchidas? Eles são cheios de esperanças e sonhos? Se bem me lembro, Shelly disse que há especulações circulando de que os seios das mulheres da tribo Homem-Dragão são preenchidos com ar. Se não me engano, ela disse algo sobre bolsas de ar. Mas espere. Era mesmo sobre bolsas de ar? Não era sobre função? Indução? Voltado à agricultura? Não. Dado o contexto da nossa conversa, tinha que ser sobre bolsas de ar. Vesta, você pode fazer uma coisa por mim? Sim, mestre. O que foi? Tente inspirar um pouco de ar para mim, por favor. Ok. Inspire. Agora expire. Agora inspire novamente. Claro, enquanto Vesta inspirava e expirava, minhas mãos estavam colocadas em seu peito o tempo todo, mas não deve haver problemas com isso, porque não estou fazendo isso para meu próprio prazer, mas para fins de progresso científico. Não entendo muito bem como essas bolsas de ar funcionam, mas, examinando-as de perto, meio que entendi. Ao inspirar, o seio direito dela fica maior e, ao expirar, o seio esquerdo fica um pouco menor. São definitivamente bolsas de ar. Mesmo que haja bolsas de ar dentro, por que os seios grandes das mulheres da tribo Homem-Dragão são considerados inúteis? Por que só há ar inútil lá dentro? É o que Vesta me diz, mas será que esse é realmente o motivo? As mulheres da tribo Homem-Dragão com seios grandes não têm culpa aqui. Tento confirmar com Shelly se esse é o único motivo. Eu definitivamente entendo por que elas seriam ridicularizadas, porque as bolsas de ar em seus seios as impossibilitam de amamentar seus bebês como as outras raças conseguem. Dito isso, ela tem mamilos, ou algo parecido com eles, nas pontas dos seios. Será que são só enfeite? Por causa das bolsas de ar internas, quanto maiores os seios, maior a capacidade atlética. Sério? Sim. A grande habilidade atlética dos homens-dragão se deve às bolsas de ar dentro do peito. É só uma questão do ar que entra. Ao ouvir Shelly dizer coisas assim, não creio que ela saiba realmente como as bolsas de ar funcionam e qual é a sua funcionalidade. Nós, seres humanos, inalamos o ar diretamente para os pulmões, e ele sai pelos pulmões quando expiramos. Na verdade, pensando bem, acho que se poderia dizer que esse sistema de respiração é um tanto ineficiente. No entanto, fêmeas homens-dragão têm duas bolsas de ar nos seios. Quando inalam, o ar entra na bolsa de ar direita e, quando expiram, o ar sai pela esquerda. O ar flui em uma direção, da bolsa de ar direita para a bolsa de ar esquerda, então elas conseguem respirar com muito mais eficiência em comparação aos humanos. Lembro-me do que aprendi na aula de biologia sobre pássaros, quando o professor nos mostrou seu gráfico anatômico e usei esse conhecimento para explicar às garotas agora. No entanto, no caso dos pássaros, não era esquerda e direita, mas sim frente e trás. Os pássaros têm maior capacidade de ar nos pulmões graças aos alvéolos. E graças a isso, conseguem voar sobre o ar rarefeito. Saber tal coisa, como esperado do mestre. Quanto à baixa eficiência, eu realmente não entendo. Incrível, desço. É assim mesmo? Embora Vesta, que pertence à tribo Homem-Dragão, esteja balançando a cabeça afirmativamente, Shelly ainda parece não estar totalmente convencida.
Afinal, ela é uma adversária formidável quando se trata de assuntos intelectuais. Em termos simples. No caso dos seres humanos, como o ar é expirado e expirado pelos pulmões, é fácil que o ar viciado permaneça dentro dos pulmões junto com o ar fresco. Não acho que tenha algo a ver com ar viciado ou fresco. Shelly parece confusa. Hemoglobina, oxigênio, dióxido de carbono, ela não sabe nada sobre essas coisas, é claro. Mas isso me coloca em um problema. Como devo persuadi-la de forma que ela acredite em mim? Então, pense assim. Coloque um pouco de água em um balde e comece a movê-la para cima e para baixo. Depois disso, coloque um pouco de água dentro de um balde aberto nas duas extremidades. O cilindro será mais eficiente, pois mais água poderá fluir para dentro a cada unidade de tempo. Isso pode ser verdade. Mu. Se ela não conhece a função básica do ar fresco, não será possível que ela entenda o que estou falando. E já que o rosto de Shelly ainda parece preocupado, não terei escolha a não ser enganá-la à força. Devido à eficiência respiratória proporcionada pelas bolsas de ar, as fêmeas da tribo Homem-Dragão são altamente atléticas, o que se traduz diretamente em maiores capacidades de luta. Quanto maior a bolsa de ar, mais ar entra. Com isso, o conceito de que as fêmeas da tribo Homem-Dragão com peitos maiores têm maior capacidade atlética pode ser explicado. É mesmo? Mesmo sendo da tribo Homem-Dragão, nunca ouvi falar disso antes. Preciso encontrar um jeito de fazer a Vesta entender que ter seios grandes não é algo ruim. Nada ruim. Na verdade, não pode ser mais maravilhoso do que já é, então não há necessidade alguma de ela se menosprezar por causa disso. Como esperado do mestre. Você consegue sentir o ar saindo da bolsa se tocar nos seios dela. Quer tentar? Peço que Roxane experimente. Bem. Você concorda com isso, Vesta? Sim, vá em frente, Roxane. Eu não me importo. Roxane estende a mão e toca o peito de Vesta. Não sei exatamente quando isso aconteceu, mas de alguma forma a atmosfera ficou muito obscena. E eu adoro isso. As mãos macias de Roxane tocam suavemente os seios de Vesta. Isso é horrível. Ela até se inclina para a frente. Isso é erótico demais para eu aguentar, mas tenha em mente que não há nada de errado nisso. Elas só estão fazendo isso para expor adequadamente o problema em questão para Roxane. E então, antes de eu lavar seu cabelo, você pode lavar meu corpo primeiro? Com certeza, mestre. Aliás, você estava certo. Parece que o ar está entrando na bolsa quando ela inspira. Roxane continuou tocando os seios de Vesta com os dedos. Mas Roxane podia fazer o que quisesse com o corpo de Vesta, já que, como eu disse, tudo era para que ela pudesse examiná-la direito. Sim. Posso lavar o corpo do mestre agora? Sim, pode. Mas você não vai fazer isso sozinha. Todas nós lavaremos o corpo do mestre juntas. Entendido. Vesta se vira e se ajoelha na minha frente. Roxane massageia meus ombros, enquanto Vesta se aproxima de mim com suas curvas, que parecem ainda maiores e mais volumosas na posição em que está agora. De jeito nenhum. Ela vai mesmo me deixar fazer isso? Posso mesmo. Enterrar meu rosto inteiro entre os seios dela? Pafo pafo. Vesta, onde você aprendeu uma técnica tão avançada? E isso. Ouvi de uma das escravas veteranas que se eu fizer isso para o meu mestre, ele vai ficar muito feliz. Para uma garota tão jovem saber uma técnica adulta tão avançada. O que exatamente você ensinou a ela, veterana da Vesta, e como posso lhe agradecer por transmitir esse conhecimento a ela? Que técnica incrível você ensinou a ela, veterana da Vesta. Esplêndido. Excelente. Não há nada que possa estragar este momento para mim agora. Absolutamente nada. Poder vivenciar um momento tão glorioso. Eu, Kaga Michio, de 17 anos, recebi um tremendo favor dos deuses acima, e sinceramente agradeço por isso. Esse maravilhoso momento pafo-pafo viverá para sempre na minha mente.
Envolvido por uma doce euforia, acordo tomado pela doce sensação de êxtase. A pele macia de Roxane é tão agradável de tocar na minha logo de manhã. É macia e elástica, e consigo sentir seu peso delicioso no meu braço. Na verdade, era tão bom que quase inconscientemente me inclinei para começar a me dar prazer. Nada bom. Preciso me controlar tão cedo de manhã. O que me lembra que, depois da nossa diversão de ontem, deixei maníaco sexual como uma de minhas classes. De novo. Bom, com Roxane dormindo em meus braços, eu a atacaria mesmo se não estivesse com maníaco sexual, então acho que não importa de qualquer forma. Roxane percebe que acordei e me dá o nosso beijo de bom dia de sempre. Isso me faz pensar que ela está me seduzindo especificamente para que eu transe com ela de novo, mesmo que ela esteja apenas seguindo fielmente as instruções que lhe dei quando começou a morar comigo. Sinto seus lábios macios nos meus e sua respiração úmida no meu rosto. Calma. Calma, eu disse. Está tudo bem, está tudo bem. Não vai demorar muito para a noite cair de novo, e então teremos outra chance de continuar de onde paramos hoje. Usei o maníaco sexual ontem à noite. Como eu pensava, com 4 pessoas por perto, não havia outra opção a não ser usá-lo, já que sem ele, cuidar de todas igualmente seria bem difícil sem usar o maníaco sexual. No entanto, depois de usar maníaco sexual, sinto que mesmo as 4 não são suficientes para satisfazer plenamente meus desejos sexuais cada vez maiores. Para ser sincero, sinto que isso pode se tornar um problema bastante incômodo. Mas, novamente, é importante mostrar a elas que ainda há espaço para agradá-las cada vez mais no futuro, porque dessa forma, será mais um argumento para eu continuar aumentando a quantidade de membros do meu harém. É por isso que, mesmo que eu não esteja satisfeito agora, é algo que eu simplesmente tenho que ir e suportar, pois definitivamente valerá a pena mais tarde. E além disso, a língua de Roxane pode compensar meu sentimento de insatisfação. Enfio a língua na boca de Roxane e a grudo na dela. Movo a língua e provo toda a sua boca, sem soltá-la até estar completamente satisfeito. Bom dia, mestre. Bom dia. Solto Roxane e depois vou até Shelry. Isso mesmo. Ainda tem mais por vir. Aproveito ao máximo a boca encantadora da pequena Shelry até nossos lábios se separarem. Depois disso, também recebo um beijo de Miriam, que havia trocado de lugar com Roxane. Ainda está escuro dentro do quarto, mas Miriam pode se mover livremente, independentemente disso, já que seus olhos de gato conseguem enxergar na escuridão ao redor. Aprecio a língua selvagem de Miriam à vontade. Depois de desfrutar plenamente de sua boca, deixo meus lábios se separarem dos dela. Bom dia, desço. Bom dia, Miriam. Esperei algum tempo depois que a vez de Miriam terminou, mas o beijo de Vesta não veio, não importa quanto tempo eu tenha esperado. O que houve? Por que ela não está me beijando? E onde ela está? Agora que juntamos as 2 camas para criar uma maior, o tamanho da cama deve ser grande o suficiente para todos nós, então deve haver espaço suficiente para a Vesta se juntar a nós. Quando Vesta entrou na banheira, ela ficou bem apertada, mas era exatamente isso que eu esperava, mesmo que parecesse que estávamos amontoados como batatas em um saco. Sabe por quê? Porque estar espremido entre Roxane e Vesta na banheira era uma sensação divina. Sinto que nada mais se compara a isso. Cada vez mais preocupado, passo o braço pela cama, procurando por Vesta. Onde diabos ela está? Ela ainda está dormindo? Ela está aqui. No entanto, quando minha mão tocou seu corpo, ela é fria. Recolho a mão no momento em que a toco, porque o corpo de Vesta, que dormia nua, estava frio. E não apenas o tipo de frio normal que se espera depois de dormir nua. Estava muito, muito frio. Quase como se ela estivesse de jeito nenhum. Ela está viva? Ou, não me diga. Ela está morta? Como esperado. Por ser uma mulher dragão, seu corpo fica frio pela manhã. Sério?
É disso que se trata? Tem certeza absoluta de que é esse o caso aqui? Sim. Shelry me explica pacientemente. Bom dia, mestre. Bom dia, Vesta. Desculpe. Sinto-me um pouco fraca de manhã. Vesta parece ter acordado direito, para meu alívio. Ela está viva, felizmente. Se descobrissem que ela estava realmente morta, acho que eu também teria tido um ataque cardíaco. Seu corpo está frio. Você está bem? Sim. Quando a temperatura está alta durante o dia, perco calor e meu corpo esfria durante a noite. Ah, mas não precisa se preocupar, mestre. Meu corpo recupera o calor depois que acordo, então está tudo bem. Por outro lado, se estiver frio durante o dia, meu corpo esquenta, então não congelo enquanto durmo. No entanto, acordo cansado e exausta de manhã como resultado. Nós, os homens-dragão, ficamos fracos desde tarde da noite até o amanhecer. Acredito que já tenha sido informado sobre isso antes, certo? Sim, na verdade, eu fui. Simplesmente não consigo me livrar da sensação de que os membros da tribo Homem-Dragão, por uma razão ou outra, sempre parecem estar preocupados com várias coisas, quase como se tivessem tirado a sorte grande por serem os únicos entre todas as outras raças. Agora entendo que eles não têm um nome Chun-Li tão legal sem nenhum custo. Vesta levanta o corpo e me toca. Mesmo com o corpo frio, aquela frieza era agradável ao toque. Talvez a fria Vesta possa ser bastante útil quando as temperaturas estiverem subindo? Você se sente bem se movimentando? Não se esforce demais. Sim. Me sinto bem, mas posso sentir um pouco de frio por mais um tempo. Não me importo. Na verdade, estou feliz que você seja assim. Afinal, a temperatura está alta porque é verão. É por isso que a pele fria de Vesta é tão gostosa, porque posso me esfregar contra a pele dela para aquecê-la. Ora, isso não faz de Vesta, que sente frio à noite, o melhor travesseiro corporal que um homem pode sonhar? Se o calor aumentasse ainda mais no verão, seria bem desconfortável dormirmos juntos assim, infelizmente. Com a Vesta, porém, não há nada a temer, pois ela vai conseguir nos refrescar. Além disso, ela também pode ser usada para manter nossos corpos aquecidos quando a temperatura cai. Travesseiro frio no verão, bolsa de água quente no inverno. Um pacote 2 em 1 que você não encontrará em nenhum outro lugar. Se for assim com ela, talvez eu não consiga mais me separar dela. Vesta encosta os lábios nos meus e me beija. Ela suga minha boca e enfia a língua dentro dela. Sua língua fria e refrescante então se move ao redor dela, alcançando cada canto quente da minha boca e se entrelaçando com a minha. Ela é a mais agressiva entre as 4 garotas quando se trata de beijar. Parece que a veterana da Vesta lhe ensinou mais do que apenas executar pafo-pafo, ou pelo menos é o que parece. Eu realmente quero agradecer àquela veterana dela por tudo que ela lhe ensinou. Enquanto a beijo, tento colocar minhas mãos em volta das costas de Vesta, mas ela é grande demais, a ponto de eu não conseguir puxá-la para o meu abraço. Mesmo assim, ela continua ótima. Depois de alguma luta ginástica, de alguma forma consigo abraçar o corpo frio de Vesta. Como seu corpo é grande demais, ela não usava camisola, então estou espremido entre seus seios enormes. Depois de terminar com o ataque de língua e seios, Vesta se afasta de mim. Será que foi bom? Me disseram que você adoraria se eu fizesse assim. Foi incrível. O corpo quente do mestre também foi ótimo. Pode não ter sido tão bom, já que ainda não estou acostumada, mas farei o meu melhor a partir de agora para atender às suas expectativas da melhor forma possível. Você vai tentar ainda mais do que isso. Estou ansioso por isso no futuro. Depois que Vesta se afastou de mim, Miria veio e a ajudou a vestir uma camisa. Com a ajuda de Miria, ela também vestiu seu equipamento. Obrigado por ajudá-la, Miria. Já terminou de se trocar, Vesta? Sim, terminei, mestre. Então é hora de ir. Vesta também vem conosco, então certifique-se de sempre ficar bem atrás de nós, ok?
Sim. Como desejar, mestre. Do quarto, fui teletransportado para o 18º andar do labirinto de Aruba. Desta vez, além das outras 3, que já estão acostumadas, Vesta também está aqui conosco, então será sua primeira viagem matinal de verdade ao labirinto conosco. Ainda é cedo. Vesta, você se importa em se movimentar? Estou bem por enquanto, eu acho. Enquanto ainda estamos dentro da pequena sala de entrada, entrego a Vesta um capacete de couro endurecido, bem como um escudo de madeira e um cristal mágico. Sinto muito que o equipamento da Vesta seja apenas sobressalente, mas é o melhor que posso fazer por ela no momento. Quando eu tiver um tempinho livre, com certeza teremos que ir à loja de armaduras e armas e comprar equipamentos de verdade para ela. Além disso, use esta espada de aço por enquanto. Mas o mestre não terá uma espada, então. Tem certeza de que me dar essa é uma boa ideia? Sim, porque usarei uma diferente. Tá bom então. Nesse caso, vou aceitar a sua oferta. Tiro a espada de aço da cintura e a passo para a Vesta. Como Vesta está usando as 2 mãos, ela segura a espada de aço de 2 mãos com a mão direita e o escudo de madeira com a esquerda. De fato, parece que a grande Vesta consegue segurar e brandir a espada de 2 mãos sem problemas, o que é bom saber. Assim, não teremos que nos preocupar com coisas como ela tropeçar ou perder o equilíbrio devido ao impulso acumulado que a carrega. Ah, é mesmo. Quase esqueci de perguntar. Shelly, você consegue fazer um escudo de torre? Você quer dizer o tipo de escudo grande que os membros da tribo Homem-Dragão podem usar, certo? Lamento dizer isso, mas criar tal item é impossível para mim no momento. Além disso, se você quiser sequer começar a considerar fazer itens como esse, terá que obter materiais de nível superior necessários para forjar placas de aço, como aço comum ou aço damasco. Como eu pensava, parece que a Shelly atual não consegue fazer isso. Então, se o produto final for feito com aço, você precisa de aço ou algo melhor que isso, como o aço damasco que a Shelly mencionou há pouco. Mas quando pudermos fornecer esses materiais para a Shelly, ela deverá ser capaz de criar algo ainda melhor do que o escudo de aço que a Roxane está usando atualmente, certo? Existe alguma maneira de obtermos esses materiais agora? Há menos monstros à direita do que à esquerda. Para onde você gostaria de ir, mestre? À esquerda ficará bem. Deve ser seguro o suficiente para a Vesta, pelo menos, já que mirar em grupos maiores de monstros pode ser um fardo muito grande para ela sem o equipamento adequado. Sim, também acho que desafiar grupos menores de inimigos pode ser uma ideia melhor por enquanto. Hoje, também tentarei me concentrar mais no uso de magia. Sob a orientação de Roxane, avançamos pelo labirinto. Roxane está na vanguarda, seguida por Mira e Vesta, enquanto Shelly está na retaguarda, logo atrás de mim. Você rastreia os monstros pelo cheiro, Roxane? Sim, já que tenho um olfato muito bom, isso é o mínimo que posso fazer para ser útil ao mestre enquanto estivermos nos labirintos. Incrível! Enquanto Roxane e Vesta conversavam sobre Roxane ser capaz de farejar monstros, logo depois encontramos um grupo deles. São 3 armadilhas de mosca, uma sereia chaleira e uma concha de molusco. Para derrotar as armadilhas de mosca primeiro, preciso usar magia de fogo nelas, já que essa é a fraqueza delas. Então, penso em tempestade de fogo e a lanço. Miriam, Vesta, aí vem eles. Sim. Roxane comanda as 2 para a formação de batalha enquanto ela mesma assume a posição central. Enquanto faíscas da minha tempestade de fogo dançavam à nossa frente, Vesta dá um passo para trás e se aproxima do lado esquerdo, seguindo as instruções de Roxane. Miriam agora cobre o lado direito e Vesta o esquerdo. Enquanto está atrás de Miriam, Shelly mantém sua lança em punho. Esta é uma boa formação, já que seria bem difícil para as outras garotas mirarem nos monstros corretamente se Vesta estivesse na frente. Por outro lado, ficar diretamente atrás de Roxane também é uma má ideia. Ataque chegando! É especialmente perigoso ficar atrás de Roxane devido às habilidades inimigas, então Vesta, Shelly e Miriam se alinham em 2 colunas separadas, comigo agora perto de Vesta.
Espero as chamas se apagarem e então lanço a segunda tempestade de fogo, seguindo logo em seguida com uma terceira. Aí vem! Logo após o aviso de Roxane, um jato de água voa entre Vesta e eu. Fico feliz por não estar diretamente atrás dela, senão teria levado aquele tiro direto no rosto com toda a sua força. Mas agora que estou atrás de Vesta, não tenho medo de nenhum dos monstros, porque ficar atrás de Vesta é como estar atrás de uma parede impenetrável que me dá a máxima sensação de segurança. No entanto, não posso me dar ao luxo de ficar complacente. Preciso monitorar constantemente o fluxo da batalha caso precise usar magia de cura ou itens. Os monstros na frente se aproximam e nos atacam. São duas armadilhas de mosca e uma sereia chaleira. Roxane se esquiva facilmente do ataque da armadilha de mosca. Enquanto se esquiva, ela a atinge com sua estoco. A armadilha de mosca, que cuspiu água antes, também vem à frente, enquanto a concha de molusco parece estar recuando. Provavelmente está planejando cuspir água em nós por trás quando nossas guardas estiverem abaixadas. E de fato, enquanto estava sendo atacado em movimento, ele cuspiu água em nós. Roxane se esquiva por um triz. Enquanto se esquiva do ataque da segunda armadilha de mosca, será que é possível se esquivar de um ataque vindo de trás ao mesmo tempo? Acho que esta é a primeira vez que a vejo fazendo algo tão incrível enquanto se esquiva. Quer dizer, ela está tão assustadora como sempre, mas mesmo assim, isso ainda foi outro nível de incrível. Conjuro mais um feitiço de magia de fogo e queimo as armadilhas de mosca até virarem uma crosta crocante. Mira e Roxane enfrentam a concha de molusco e a sereia chaleira restantes. Shelly dá um passo para trás e usa a habilidade interrupção de encantamento da sua lança para interromper os ataques de habilidade delas. Sem descansar, conjuro tempestade de areia para dar fim aos dois monstros restantes. Sem nos expormos muito aos ataques inimigos, acabamos com os monstros, encerrando a batalha rapidamente. Incrível! Todos são incríveis! Vesta está impressionada com o que acabou de testemunhar com seus próprios olhos. Bem, nem sempre é assim. Monstros podem ser derrotados rapidamente com ataques mágicos. No entanto, os monstros que enfrentamos eram fracos. Na verdade, leva mais tempo para derrotar os mais fortes. Eu acho que sim. O que me lembra que Vesta me disse que já lutou contra monstros nas proximidades do labirinto antes, mas nunca entrou em um. Roxane foi especialmente incrível. Absolutamente maravilhosa. Ela será meu modelo a partir de agora. Vesta vai até a Roxane enquanto coleta os itens de drop. Vesta? Detesto te dizer isso, mas escolher Roxane como seu modelo não vai te ajudar a ficar mais forte, já que Roxane é única. Muito obrigada. Como será que você consegue se mover assim? E se eu puder aprender a me mover igual a você com bastante treino? Será bom observar atentamente os movimentos do monstro. Depois disso, é só mexer a cintura assim para desviar com eficácia no último segundo possível. Roxane mostra a ela o movimento que ela supostamente precisa fazer para escapar dos monstros o máximo que puder. Então você usa sua cintura para fazer isso? Certo. Você tem que mexê-los com um obá. Os monstros às vezes se movem como chu, chu, ba, ba, então você precisa se mover da mesma forma. Eu farei o meu melhor. Vesta assente com uma expressão de dúvida. Parece ter bom senso suficiente para saber que essas instruções não vão ajudá-la em nada. Continuaremos a excursão de Vesta até que ela se torne aldeã nível 5. Se ela se tornar nível 5 durante a exploração matinal, seria ótimo. Demorei um pouco para me tornar aldeão nível 5, mas, felizmente, nossas condições e circunstâncias atuais não são as mesmas que as minhas naquela época. A experiência obtida dos monstros que habitam o 18º andar é muito melhor e, graças a isso, Vesta não demorou muito para se tornar aldeã nível 5. Suas classes atuais são as seguintes: aldeã nível 5, fazendeira nível 1, exploradora nível 1, herbalista nível 1. Como você pode ver, o número total de classes que Vesta desbloqueou é bem pequeno.
Tanto exploradora quanto herbalista foram as classes que ela obteve hoje, depois de explorar o 18º andar conosco. As classes de guerreira e espadachim também não apareceram em sua lista de classes desbloqueadas, o que só mostra que ela não treinou muito. É admirável que ela não tenha a função de ladra desbloqueada. É um belo testemunho de que, mesmo sendo uma escrava, ela não recorreu à vida do crime. Então é basicamente assim que lutamos dentro dos labirintos. Sim, todos vocês são incríveis. Estou planejando que Vesta lute seriamente conosco também. Acha que consegue lidar com isso? Se sim, acho que ficarei bem. Ela parecia um pouco tensa e nervosa, mas definitivamente havia entusiasmo em sua voz. Com as batalhas no 18º andar do labirinto de Aruba terminadas, eu nos movi para o primeiro andar do labirinto de Aruba usando o caminhante de masmorra, mas a situação aqui é exatamente como eu temia que seria. Os monstros aqui estão todos desmoronando depois de serem atingidos por apenas um feitiço meu. Fomos lá outro dia, mas seria aceitável começarmos do 10º andar e ir subindo? O 10º andar será um pouco difícil, no entanto. Não acho que os monstros de lá serão derrotados com um único golpe. Confirmo minhas suspeitas com Shelry. Quando consegui a classe assassino outro dia, um feitiço foi suficiente para quase derrotar os monstros do 10º andar. Então, devo evitar o 10º andar, afinal? Se não me engano, fomos para o 8º andar quando Miria se juntou a nós. Mas Miria tinha ajuda da classe mergulhadora contra monstros aquáticos, o que a ajudou imensamente a lidar com os monstros daquele andar sem precisar de tanta ajuda minha. Dito isso, Vesta já subiu de nível para aldeia nível 5, e há o efeito endurecimento aumentado da classe mergulhadora nível 35 da Miria, ajudando não só ela, mas também a nós desta vez. E ela também tem a vantagem de ter 5 membros no grupo contra 4, como era o caso da Miria. Mas ainda me sinto desconfortável indo direto para o 10º andar. Por isso, acho que seria melhor tentarmos limpar um andar de cada vez. Podemos começar do 2º andar e depois avançar para o 9º andar do labirinto de Aruba, já que seria um pouco trabalhoso pular para o labirinto de Curatar agora, sem mencionar a possibilidade de estar superlotado. Vou pensar em ir para o 10º andar se não funcionar. Troco minhas armas de vara de oferendas para a espada de ferro. A ovelha barata aparece e cai em 2 magias. O efeito da habilidade aumentar inteligência vezes 2, é tão grande assim? Eu provavelmente deveria alocar meus pontos bônus em inteligência o suficiente para que eu pudesse quase eliminar os monstros em uma única magia. Dito isso, é realmente irritante que só apareça um monstro aqui de cada vez. Teria sido melhor se tivéssemos ficado no 10º andar, simplesmente porque há mais inimigos por batalha lá? Com 4 deles saindo ao mesmo tempo, você saberia imediatamente que 2 deles seriam eliminados com o uso dos meus feitiços. Isso é algo que só pode ser feito lá, e não no 1º andar. Sinto que isso poderia ser mais eficiente para nós, mas, por outro lado, não é um problema tão grande assim, e sim uma crítica pessoal minha, já que ir para o 1º andar nos dá uma rede de segurança maior, já que os monstros de lá são mais fracos. O próximo está aqui. Tudo bem então. Vesta, você pode tentar acabar com o monstro com sua espada se ele não for eliminado com um único feitiço? Instruí Vesta e, em seguida, lanço um feitiço. O monstro desmorona com um único feitiço. Maravilha! O próximo, porém, sobrevive ao ataque, então Vesta ergue sua espada de aço e corre direto para ele. Como esperado, seu corpo grande é realmente forte. Ela também não parece ter medo dos monstros. Ela tem grande potencial de batalha. Ela é uma soldada de 2 metros de altura, que corta os monstros com sua espada com facilidade, e isso é o suficiente para me dar arrepios na espinha. Vesta desfere um golpe com sua espada de cima para baixo. A ovelha barata investe contra Vesta, mas Vesta facilmente recebe o golpe com seu escudo, bloqueando-o completamente. A investida do monstro era bastante forte, mas ela a recebeu facilmente com uma mão e a neutralizou. Ela não é apenas boa em ataque, mas suas defesas também são de primeira.
Em seguida, ela corta o monstro pela lateral e captura a segunda investida com o escudo, impedindo que ela cause qualquer tipo de dano novamente. Assim que ela para o monstro no lugar, ela o esfaqueia com sua espada, e quando ela faz isso, a ovelha barata cai no chão. Eu consegui! Sim, Vesta, você definitivamente fez isso. Digo isso enquanto abro a interface de configurações de classes de grupo para verificar se Vesta obteve novas classes ou não, e, com certeza, novas classes apareceram na lista. Aldeã nível 5, Fazendeira nível 1, Exploradora nível 1, Herbalista nível 1, Guerreira nível 1, Espadachim nível 1. Parece que as condições para desbloquear Guerreira e Espadachim foram cumpridas ao mesmo tempo. Excelente trabalho, Vesta. Que estilo de luta interessante você tem. Muito obrigada, mestre, mas não é nada de especial. Ao contrário do que ela disse, a forma como Vesta lutava agora era a de uma lutadora experiente. Talvez fosse o instinto de seu corpo enorme que a impulsionava assim, ou talvez tivesse algo a ver com as características dragônicas de sua raça. O que tornou tudo tão assustador foi como ela usou a espada de duas mãos para matar os inimigos ao seu redor com apenas uma mão, brandindo aquela espada gigante como se não pesasse nada. Não me surpreenderia nem um pouco se alguns dos monstros começassem a fugir dela depois de vê-la se aproximando. Quando formos encontrar o próximo monstro e ele sobreviver ao meu feitiço, quero que você use a lança para eliminá-lo. Eliminá-lo com uma lança? Sim, porque vou fazer você tentar usar uma variedade de armas para ver qual delas, além da espada, é mais adequada para você. Ok, entendi. Entrego a lança para a Vesta depois de terminar minha explicação. Ou melhor, a forcei a pegá-la enquanto ela ainda estava um tanto confusa. Tanto Roxane quanto eu obtivemos automaticamente Cavaleiro quando chegamos ao nível 30 de Guerreiro. Para conseguir a classe de Cavaleiro, acho que pode ser necessário derrotar monstros usando uma lança. Aparentemente, isso pode ser devido ao fato de que os guerreiros que aspiram a ser cavaleiros treinam com lanças, além de espadas. Vesta me entrega a espada de aço e o escudo de madeira. Parece que ela usará as duas mãos para segurar a lança. Como esperado, será que é muito difícil empunhá-la com apenas uma mão, mesmo para alguém como ela? A próxima ovelha barata que sobreviveu ao meu feitiço é desafiada por Vesta, que a ataca girando a lança sagrada em suas mãos. Nossa, que incrível! Eu nunca imaginei que fosse possível lutar com a lança enquanto a empunhava daquele jeito. Na verdade, ela está girando-a acima da cabeça, como se fosse uma das heroínas da Era dos Três Reinos. Se descobrisse que ela é realmente a encarnação de alguém como Guan Yu, então eu provavelmente começaria a chorar de alegria na hora. Vesta corre em direção ao monstro e brande a lança sagrada para baixo, fazendo com que a ovelha barata seja jogada no chão com força violenta. Outra vitória de uma só vez. Que incrível! Não, espera, deve ser só uma coincidência, né? Sim, deve ser. No entanto, Vesta não recebeu nenhuma nova classe, mesmo tendo finalizado o inimigo com uma lança. Não havia nenhuma cavaleira na lista de classes disponíveis, o que era de se esperar, mas nem mesmo Cavaleira Dragão. Que se dane o jogo, por favor, nos dê uma chance, por favor. Ótimo. Da próxima vez, tente lutar contra o inimigo com as mãos vazias. Mãos vazias? Eu sei que será um pouco difícil, mas acredite em mim, isso é algo que você tem que fazer. E está tudo bem, acho que ficarei bem. Depois de receber o item de drop e a lança sagrada de volta, acompanho Vesta para a próxima batalha. Quando a próxima ovelha barata aparece, Vesta luta com as próprias mãos. Ela a golpeia com o punho, e a ovelha barata retribui o favor com um golpe de corpo. Torcer para não causar dano era demais, eu acho. Depois que ela foi atingida pelo golpe corporal da ovelha barata, lancei revestimento e cura nela mais uma vez. Não sei quanta cura ela precisa, mas por enquanto, lancei apenas uma vez, esperando que o dano que ela recebeu daquele ataque não fosse tão alto. Vesta desvia do próximo golpe corporal e acerta o punho no flanco da ovelha. O monstro investe contra ela novamente, mas Vesta consegue se esquivar novamente.
Olhando para a Vesta e a ovelha barata da lateral, elas parecem uma garota brincando com seu cachorro de estimação, ou, neste caso, uma ovelha de estimação. Vesta bate na cabeça da ovelha no instante seguinte, pondo fim à minha pequena fantasia, já que violência física jamais pode ser classificada como mera brincadeira com qualquer coisa, na minha opinião. Se aquela coisa fosse realmente um cachorro e estivéssemos de volta ao meu antigo mundo, ela poderia ter sido denunciada por maus tratos aos animais. O monstro se levanta e ataca a Vesta novamente, buscando vingança pelo golpe na cabeça. Vesta recebe o ataque e contra-ataca com outro soco. A ovelha barata cambaleia para trás e desaba. Como esperado, foi realmente difícil lutar de mãos vazias, mesmo que fosse literalmente nada mais que uma ovelha gigante. Poderia ter sido confortável assistir de lado, mas para a Vesta, que teve que lutar sozinha, foi uma luta realmente furiosa. Muito bem. Por enquanto, é melhor você descansar um pouco. Me chame quando achar que está pronta para tentar lutar mais um pouco, ok? Não precisa disso, mestre. Só me arranhou um pouquinho, então acho que vou ficar bem. Foi só a minha imaginação? Achei que a ovelha barata agrediu com bastante violência, sem se conter. Mas não foi o caso? Se você diz que está bem, então deve estar, eu acho. Deixando isso de lado, você pode até usar magia de cura. Isso é incrível. Foi porque eu consegui a classe de monge quando lutei sem armas antes. Agora, até você já deveria tê-lo, se tudo corresse bem. Conjuro o revestimento nela novamente. Com isso, o experimento com Vesta lutando de mãos vazias acaba. Agora, a única arma que resta para ela usar é um porrete. Mas, até agora, o porrete era relevante apenas para nossa mestra ferreira residente, então faz sentido deixá-la tentar isso? Mesmo eu não tendo conseguido nenhuma classe relacionada a isso, por que seria diferente no caso da Vesta? Ainda mais porque Mestre Ferreiro é uma classe racial dos anões, Vesta não conseguirá obtê-la. Você sabe exatamente o que é necessário para se tornar um cavaleiro dragão? Tornar-se um cavaleiro dragão? Ouvi dizer que apenas os membros mais corajosos da tribo Homem-Dragão podem obter essa classe. Também se acredita que você só pode se tornar um lutando contra monstros sozinho, sem a ajuda dos outros membros do seu grupo. Lutar contra os monstros sozinho? Que situação extenuante! Não sei muitos detalhes sobre isso, já que é uma classe específica de uma raça, embora eu tenha lido um livro relacionado a essa classe na biblioteca ontem. Vesta e Shelry me respondem uma após a outra. Shelry estava coletando informações sobre as classes e os métodos de aquisição para nós? Honestamente, ela é uma garota tão boa. Não há nada que o impeça, já que é uma classe racial. Sinto muito por não ter sido mais útil do que isso, mestre. Tudo bem, Shelry. Teve algo interessante que você conseguiu ler? Sim, havia uma classe da qual nunca tinha ouvido falar antes, listado em um dos livros. Se não me engano, acho que se chamava Apostador. Apostador. Existe mesmo essa classe? Bem, pode até ser, mas até agora não vi ninguém que a tivesse. Aliás, como posso me tornar um? Apostar é algo comum aqui neste mundo? Ou parece o mesmo que eu conheço? Ou talvez seja algo específico de labirinto mais uma vez, como esfaquear um monstro com um palito na minha boca até ele morrer, torcendo pelo melhor. Não, se algo assim fosse realmente um requisito legítimo para se tornar um apostador, então eu preferiria me tornar um cavaleiro dragão lutando contra os monstros no labirinto sem a ajuda de mais ninguém. No entanto, como é uma classe racial exclusiva da tribo Homem-Dragão, eu não posso me tornar um, mesmo se quisesse, então fiquei desnecessariamente absorto pensando em algo que ficará fora do meu alcance. Ou talvez eu precise visitar o santuário com Pira. Por outro lado, talvez não seja uma boa ideia, porque eu provavelmente morreria, porque, sabe, é como aquele ditado famoso. Um idiota não pode ser curado a menos que morra. Ou acho que a maneira mais apropriada de dizer isso seria: uma vez tolo, sempre tolo, e apostadores são certamente tolos. Apostador, hein? Você sabe?
É a primeira vez que ouço essa palavra. Apostador, quero dizer. É mesmo? Você sabe de alguma coisa a respeito, Vesta? Sinto muito, mas receio não saber nada sobre isso. Então, nem mesmo Vesta sabe de nada que possa me apontar a direção certa em relação à classe de apostador? Bem, como está sendo traduzido para mim como apostador, não parece ser uma palavra desconhecida neste mundo. Portanto, apostadores definitivamente devem existir aqui. Será que é algo como uma classe oculta para pessoas dos becos, semelhante a bandido e ladrão? Entendo. De fato, foi escrito que é algo parecido com ladrão. Talvez então seja realmente uma classe relacionada a ladrões de alguma forma. Tem certeza de que não eram apenas alguns rabiscos aleatórios e não confirmados? Quer dizer, dá para confiar mesmo em um livro que apenas descreve algo como semelhante a um ladrão, sem entrar em maiores detalhes? Talvez tenha sido escrito por alguém em seu leito de morte, ou por alguém que tinha preconceito contra apostadores por tê-los prejudicado de alguma forma. Não sei. Descobri uma maneira surpreendente de obter esta classe, mas não há espaço suficiente para escrever sobre isso. Foi o que estava escrito no livro que li. Uau, que descrição realmente útil! Quem era esse cara, essa versão mundial de Fermat? E aquele livro era o teorema de Fermat dele. Se você vai colocar algo em um livro, pelo menos escreva direito da próxima vez. É um assunto muito sério. Está tudo bem, talvez. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendi. Estranhamente, estava escrito que também está relacionado a caçador de recompensas. Pode ser só uma pegadinha, nesse caso. Oh! Não, talvez não seja, afinal. Quando ela disse as palavras caçador de recompensas, acho que finalmente entendi. A classe caçador de recompensas tem uma habilidade chamada ignorar vida e morte. Se você observar o nome com atenção e o fato de que é preciso selecionar um alvo para invocá-la, isso não tornaria ignorar vida e morte uma habilidade de golpe mortal com um alvo único. Mas ainda não consegui ativá-la nenhuma vez, então talvez seja um tipo de habilidade com uma certa porcentagem de chance de sucesso? Em outras palavras, é uma aposta se você consegue matar o alvo ou não. E se é uma aposta, então faz parte de um mundo de apostas. Talvez a condição para adquirir o apostador seja ativar com sucesso a habilidade ignorar vida e morte pelo menos uma vez? É o que eu acho, pelo menos. Oh, você percebeu alguma coisa com isso, mestre? Não, ainda não tenho certeza. Mas foi uma boa dica, mesmo assim. Obrigado. Não precisa me agradecer, já que não foi grande coisa. Não obtive sucesso com a habilidade ignorar vida e morte até agora, então acho que é bem possível que a taxa de sucesso dessa habilidade esteja relacionada ao nível do usuário. Se qualquer idiota pudesse matar qualquer monstro sem nenhuma limitação ou restrição, então ignorar vida e morte seria uma habilidade realmente quebrada. Apostador parece ser uma classe difícil de conseguir. Você precisa elevar o nível de guerreiro até o nível 30 para obter caçador de recompensas. Depois disso, você precisa elevar o nível de caçador de recompensas para aumentar a taxa de sucesso da habilidade ignorar vida e morte. Também é possível que eu precise elevar o nível de ladrão também. Aumentar o nível de ladrão, além de guerreiro e caçador de recompensas, hein? Se for assim, não tem como ser amplamente conhecido. No entanto, existe uma compatibilidade entre ladrão e caçador de recompensas. Se um ladrão abandona a vida do crime, ele pode começar a trabalhar como caçador de recompensas, e um caçador de recompensas pode cruzar a linha e cair para o nível de ladrão. Ambas as coisas são prováveis de acontecer. Parece também haver uma pessoa que conseguiu cumprir a condição e se tornou um apostador. Como ele não pôde anunciar publicamente que era um ladrão, posso entender que ele só conseguiu escrever isso em um livro no canto da biblioteca. Por enquanto, posso tentar almejar e ver como vai. Mas, como a classe é difícil de conseguir, ainda não tenho certeza se terei sucesso ou não. Por enquanto, a prioridade é conseguir a Cavaleira Dragão. Já que você precisa lutar sozinho, matar um monstro sozinha será suficiente para adquirir a classe de Cavaleira Dragão?
Ou ela terá que derrotar mais monstros? Eu trago Durandal. Vesta, você pode tentar lutar contra um monstro sozinha usando esta espada? Ok. Se ela usasse a Durandal, mesmo que o primeiro golpe não funcionasse, o segundo certamente mataria qualquer monstro que ela enfrentasse. Com essa arma, ela conseguiria lutar sozinha em segurança. 1. Esta é a espada que o mestre sempre usa, certo? É sim. Então você está dando para Vesta, mesmo que nunca tenha me deixado usar antes? Roxane reclama em voz baixa. Isso está começando a ficar problemático. Bem, porque é uma espada de 2 mãos. Não é como se eu não pudesse usar uma espada de 2 mãos, sabia? E então, você quer tentar também, Roxane? Você está bem com isso? Sou eu quem precisa perguntar se você concorda. No entanto, os olhos da Roxane brilhavam quando olhei para ela. Bem, parece que não há nada que se possa fazer. Então podemos tentar em ordem, eu acho. Sim. Roxane pega Durandal de mim, animada. Ela a segura como se fosse algo muito importante. Ela também parece satisfeita. Isso é bom, eu acho. Roxane lentamente puxa a espada da bainha. E avança assim mesmo. Ótimo! Agora, com esta espada, vai e mate aquele monstro. Eu a inspirei a enfrentar a ovelha barata que tinha como alvo Roxane. Roxane corre até o monstro e desfere um golpe com Durandal. A ovelha barata morre no primeiro golpe, exatamente como eu esperava. Incrível! Até eu consegui matar o monstro com um único golpe com esta espada. Ter uma arma tão incrível como esta, como esperado do mestre. Roxane me devolve o item de drop da ovelha barata e a Durandal. Ser elogiado por Roxane é bom como sempre, mas desta vez eu deveria dizer. Como esperado da Roxane. Acho que o fato de ela ser uma cavaleira agora também teve algo a ver com isso. Você gostaria de tentar também, Shelry? Claro. Aqui, pegue. Entrego Durandal a Shelry enquanto Roxane nos guia até o próximo monstro com seu habitual por aqui. Então, parece que todo mundo gostaria de tentar usar Durandal pelo menos uma vez, né? Dito isso, não acho que haja chance de alguém conseguir outra classe além de Cavaleira Dragão no caso da Vesta, o que me faz sentir que isso vai ser uma perda de tempo. É o que eu gostaria de dizer a elas, mas obviamente não posso. Shelry corta o monstro contra o qual lutava ao meio. O nível da sua classe é superior ao da classe atual de Roxane, já que ela a trocou recentemente, então isso não me surpreende nem um pouco. Além disso, como Mestra Ferreira tem um efeito de classe de aumentar força, pequeno, deve ser óbvio que o poder de ataque físico de Shelry será bem alto. É perfeitamente natural que qualquer um de seus inimigos seja derrotado no primeiro golpe. Que espada incrível! De qualquer forma, com esta espada, conseguiremos novas classes. Não. Acho que nenhum de nós conseguirá obter algo novo usando isso. É mesmo? Bem, você tem uma espada realmente incrível, no entanto. Como era de se esperar da Shelry. Ela entende perfeitamente por que estou fazendo com que participem dessas atividades. Você quer experimentar também, Miria? Sim, desço. Como esperado, Miria também mata o monstro que enfrentou com um único golpe. Como foi? Incrível, desço. As orelhas de Miria se erguem. Ela devolve Durandal enquanto a observa com grande interesse. Não sei como aconteceu, mas de alguma forma isso se transformou em uma exibição de espadas. No entanto, com isso, expus em plena luz do dia que minha habilidade de matar monstros com tanta eficiência se devia a Durandal. Não, ainda não. Ainda não é um fato comprovado. Ainda há uma chance de as garotas não perceberem. Vesta, tente usá-la agora. Entendido, mestre. Mesmo com apenas aldeã nível 5, Vesta derrotou o monstro com um só golpe. Com isso, não há mais espaço para dúvidas. Tudo graças a Durandal.
Mesmo que tenha sido estabelecido como fato, Vesta ainda conseguiu adquirir a classe Cavaleira Dragão. Em vez de matar um monstro com um ataque final, a condição é matar um monstro sozinha desde o início. A razão para isso é que será difícil até mesmo para um membro da tribo Homem-Dragão matar um monstro com um único golpe. Cavaleira Dragão Nível 1. Efeitos: aumentar resistência, médio, aumentar resistência, pequeno, aumentar resistência, leve. Habilidades: empunhadura dupla, surto crítico, redução de dano. Como era de se esperar de uma classe com um nome tão chuni. E essas habilidades são ainda mais incríveis. O fato de haver uma habilidade chamada empunhadura dupla significa que talvez seja impossível para pessoas normais empunharem duas espadas ao mesmo tempo? E o que há com essa habilidade surto crítico? Há uma habilidade aumentar taxa de acerto crítico nas minhas habilidades bônus, mas não senti nada em particular ao usá-la. Talvez, sem surto crítico, seja impossível usar aumentar taxa de acerto crítico. A habilidade aumentar taxa de acerto crítico é inútil, exceto para membros da tribo Homem-Dragão? Não. Pode haver outra classe com a habilidade surto crítico. É nisso que eu quero acreditar. Que tipo de habilidade é redução de dano? Mas eu consigo entender o que isso significa até certo ponto. Você está me perguntando? Nunca ouvi isso antes. Shelry? Já ouvi falar sobre as habilidades redução de dano físico e redução de dano mágico, mas quanto à habilidade redução de dano, nunca ouvi falar dela antes. Parece que nem Shelry nem Vesta sabem disso. Será que é uma habilidade passiva? Em vez do tipo que precisa ser invocada, é possível que ela sempre reduza o dano recebido? Como seria de se esperar de uma classe com um nome Chun-Li tão legal? Quando você diz redução de dano, não acontece nada de estranho. Redução de dano? Não, nada de estranho. Eu defini Cavaleira Dragão Nível 1 como a classe de Vesta, mas nada parece estar acontecendo. Então é uma habilidade passiva, afinal. Seria estranho que nada acontecesse se fosse uma habilidade ativa. Cavaleiro Dragão, que tipo de classe é essa? Uma classe exercida apenas pelos justos da tribo Homem-Dragão. É uma classe que eles exercem para proteger seu senhor e amigos. Entendo. Isso significa que um Cavaleiro Dragão é basicamente um cavaleiro, só que para os Homens-Dragão. Cavaleiro Dragão é uma classe que se destaca na defesa. Acredita-se que a estabilidade e a segurança de um grupo aumentam se houver um Cavaleiro Dragão. Shelry explica ainda mais. Não é de se admirar. Com tanto aumento em resistência, ele certamente se destacará na defesa. Então os três formarão a linha de defesa. Cavaleira Dragão é uma classe especializada em defesa, não é? Os efeitos da classe são compartilhados por todo o grupo, então nós também vamos nos beneficiar disso. Sendo uma Cavaleira Dragão, ela certamente aguentará um golpe. Mas ainda não tenho certeza se redução de dano funcionará para todo o grupo ou apenas para ela. Como a principal força de ataque do nosso grupo é a minha magia, talvez seja melhor ter uma classe especializada em defesa, na verdade. Deixarei a classe de Vesta como Cavaleira Dragão por enquanto. Tornar-se um Cavaleiro Dragão é o sonho de todo membro da tribo Homem-Dragão. Eu também gostaria de me tornar uma Cavaleira Dragão um dia para poder apoiar melhor o mestre e seu grupo. Bem, Vesta já é uma Cavaleira Dragão, então você não precisa se preocupar com isso. Tento dizer isso da forma mais casual possível. Você quer continuar como Cavaleira Dragão ou voltar a ser aldeão por enquanto? Mas para se tornar um Cavaleiro Dragão, você precisa de anos de treinamento e precisa ser reconhecido pelo templo da guilda. Quanto a mim, eu nem lutei tanto, então como? Tudo bem. Mostre-me sua mão esquerda. Vesta me mostra sua mão esquerda conforme as instruções. No entanto, como minha quinta classe é alquimista, e atualmente estou usando revestimento, troco minha quarta classe, monge, por cavaleiro. Invoco operação de cartão de inteligência, fazendo com que o cartão de inteligência de Vesta emerja das profundezas de sua mão esquerda. Vá em frente e confira.
Afinal, ver para crer, e será mais rápido mostrar a ela do que explicar com palavras. Vesta também já verificou meu cartão de inteligência antes, então ela deve conseguir ler a língua Braille sem dificuldade. Vesta olha atentamente para seu próprio cartão de inteligência. E então seus olhos se arregalam. É verdade. Diz que me tornei uma cavaleira dragão. Viu? Você acredita em mim agora? Cavaleira dragão. Cartão de inteligência. Então a classe mestre também era capaz de operar os cartões de inteligência? Está tudo bem, Vesta. Porque é o mestre. Roxane tenta acalmar Vesta. Como ainda estamos no labirinto, teremos problemas se ela continuar se comportando assim e perder o foco por causa disso. Em vez disso, acho que aconteceu porque Vesta é uma gênia nata, e é por isso que você conseguiu se tornar uma cavaleira dragão. Eu acho. Ela pode estar confusa por enquanto, mas acabará se acostumando. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, um possível próximo capítulo, ou o último vídeo lançado. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.